Meus irmãos, para a nossa exposição nesta manhã, eu quero abrir juntamente com vocês na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1. Eu quero ler desta feita do verso 15 ao verso 16. Diz assim a palavra de Deus: Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós, no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Amém. Meus irmãos, ao longo deste ano, ou do ano que passou, nós temos exposto este texto, chamado a atenção para a teologia dos Efésios. Os Efésios tinham uma fé vigorosa, uma fé depositada em Jesus Cristo. Eles sabiam quem era o seu Senhor. A sua fé não era uma fé depositada em energia ou forças estranhas, mas era no Senhor Jesus Cristo. E esta fé genuína, ela se manifestava também no amor para com todos os santos, e tivemos oportunidade de falar sobre isto, como a igreja de Éfeso era uma igreja que amava e sabia se expressar desta forma. Na última ocasião que falamos pela manhã, nós chamamos a atenção que Paulo então ora por esta igreja, e a oração dele era uma oração de ação de graças. Aqui ele diz no verso 16, não cesso de dar graças por vós. E chamei atenção para algo contínuo na vida de Paulo, mesmo ele por vezes em situações adversas, ele se lembrava da sua igreja para dar graças por aquela igreja que tinha uma fé genuína, que tinha um amor concreto e um amor prático. Hoje eu quero continuar falando sobre isso, mas chamando a atenção para um outro fato, sobre a intercessão. Ele aqui intercede pela igreja. Intercede pela igreja. Eu estou chamando aqui de intercessão pela família de Deus, porque ele diz, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós em minhas orações. A ideia é de que Paulo, em suas constantes orações, revelava a sua fé em Deus e o amor. Ou seja, aquilo que ele admirava na igreja, aquilo que ele entendia que eram características cristãs, ele mesmo sem falar que as tinha, ele revela. Ou seja, quando ele orava pelos Efésios, ele revelava o seu amor e a sua fé. É muito interessante. Há o que a gente chama de um discurso eloquente. Você diz muito a seu respeito, muitas vezes pelo seu silêncio. Aqui não era o caso do silêncio, mas o fato de Paulo, em situação adversa, como eu falei, lembrar-se da igreja para perceber motivos de ação de graça. E hoje, como eu destaco, descobrindo motivos para interceder pela igreja, ele estava revelando a sua fé e o seu amor. Algo que me chamou a atenção esses dias, lendo o livro de Jó, foi justamente o final do livro de Jó, que por vezes é o mais conhecido juntamente com o primeiro capítulo. É que Jó demonstrou que conhecia a Deus muito mais profundamente agora, depois de suas provações. Ele, olha, eu conhecia só de ouvir, agora eu te conheço pessoalmente. Ou seja, ele tem uma experiência mais profunda com Deus. Deus agora repreende os amigos de Jó. Os amigos de Jó, primeiramente por ter uma teologia equivocada, por não conhecerem Deus adequadamente, eles causaram muito sofrimento a Jó. Eles falaram coisas que o texto diz que não eram retas a respeito de Deus, e isso fez com que eles interpretassem o sofrimento de Jó de forma bastante estranha e, por vezes, de forma impiedosa. E Deus agora, então, ordena a eles que ofereçam sacrifícios. Ofereçam sacrifícios. E vocês vão oferecer perto de Jó. E Jó vai interceder por vocês. Algo curioso no texto que me chamou a atenção, como eu disse, é que a situação de Jó não havia mudado ainda. Ou seja, aquelas provações aparentemente terminaram, ele tem um conhecimento de Deus mais profundo, mas
ele continuou sem seus filhos, ele continuou sem a sua esposa e continuou sem seus bens. Ou seja, eu estou na miséria, passei grandes provações, agora a dor não é mais tão intensa como foi há pouco, mas ainda estou aqui. E o que me chamou a atenção foi o fato de que Jó, mesmo assim, intercede pelos seus amigos. E ele não vai falar: Senhor, eu vou interceder por eles, mas eles me causaram muitos males. E eu? Como é que eu fico nisso tudo? O texto diz assim: mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos. E o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuíra. É fascinante. Enquanto Jó orou pelos seus amigos, Deus lhe deu o dobro. Aqui nós temos provavelmente o último teste de Jó. Ele foi aprovado pela sua obediência. Mas calma aí, não vamos fazer um joguinho com Deus. Então o negócio é esse, porque a nossa tendência é pegar exemplos bíblicos e racionalizá-los e criar normas. Então o negócio, eu vou interceder, enquanto eu intercedo, meus bens estão duplicando. Não caia nisso. Se Deus duplicar a sua sensibilidade, já será uma coisa muito boa, mas não acontece desta forma. Isso me vai lembrar, nos anos 70, um livro que saiu, eu li também, eu confesso que li, mas não era ruim o livro, não. Não era ruim o livro, não, tem que salvar aqui. Mas era uma onda que pegou na igreja nos anos 70, a maioria de vocês não viveu essa época, conscientemente pelo menos. Era o livro Louvor que Liberta. Aí começaram a criar paródias. A ideia é que você estava uma topada no dedão, com a unha cortada, mais doloroso assim, e você uma topada, e você louvava a Deus por isso, que Deus libertava você de alguma coisa. Meus irmãos, isso é uma brincadeira, é uma tolice. Eu sei que o espírito do autor que escreveu o livro não era este, mas aquilo conduziu para este caminho impunemente ou não impunemente a igreja. Então não, agora caímos nisso. Então agora é o seguinte, eu vou interceder por todos, porque enquanto isso Deus vai me abençoar. Aqui nós temos apenas uma ilustração de um princípio de obediência e total consagração. Meus irmãos, conseguir superar nossas dificuldades para pensar no outro é muito difícil. Aqui está um princípio magnífico, e é o caso de Paulo também. Você conseguir sair do seu universo de angústia, de dor e problemas, e perceber o outro, é muito difícil para todos nós, e talvez para a maioria de nós, quando tem o seu umbigo como centro do universo. É muito difícil entender desta forma. Daí, um aprendizado que temos, no caso, direcionando para o campo pastoral, é uma aplicação que João Calvino faz, é de que o pastorado envolve não somente o ensino, mas também a intercessão. É algo que nós nem sempre pensamos. Nós ensinamos, mas nós intercedemos. Nós intercedemos e ensinamos. E o apóstolo Paulo, ele ensinava com a sua vida, fruto de uma teologia coerente e de uma total consagração a Deus. E Paulo, meus irmãos, ele não apenas orava genericamente. É muito fácil: Senhor, abençoa todo o universo. Orei por todos. Que oração magnífica. Ele orava especificamente, porque ele, em sua intercessão, orava pela igreja, mas tinha entre a igreja os irmãos de Éfeso, e ele diz, fazendo menção de vós. Vós quem? Vós Efésios, nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. E algo característico da personalidade do apóstolo Paulo, ele fala que fazia menção. A palavra menção quer dizer lembrar, recordar, de onde vem a nossa palavra memória. E algo muito curioso é que é somente o apóstolo Paulo que emprega esta palavra no Novo Testamento. E quando você vê no Novo Testamento, eu quero demonstrar isso muito rapidamente, vê que esta era uma característica dele em relação às suas igrejas. Ele escreve aos Romanos: porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações.
Opa, ele não orava pela igreja toda simplesmente, ele orava pelos efésios, mas ele orava pelos romanos e chamava Deus como testemunha disso. Eu oro por vocês, eu faço menção de vós. Aos filipenses ele diz: dou graça, meu Deus, por tudo que recordo de vós. Ou seja, vocês são alvo do meu louvor, da minha adoração, por tudo que eu trago à tona. E eu gosto de destacar nesse texto de Filipenses, é que Paulo, ele não lembrava de tudo, mas tudo que ele lembrava era alvo de gratidão. Ele cultivava uma memória santa. Quando ele escreve aos Tessalonicenses: damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos, a mesma palavra, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar. Reparem a constância, como Paulo era tomado pela oração, pela prática da oração, e ele se lembrava de suas igrejas, mas ele lembrava de pessoas individualmente. Quando ele escreve a Timóteo: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Eu tenho sempre o receio da banalização. Eu tenho até receio das modas no campo do pensamento, porque as modas, em geral, elas escondem a realidade da superficialidade ou da profundidade epidérmica. Todo mundo fala, então parece que aquilo é comum e não é. Então eu observava isso ontem, como o nome de Deus, eu louvo a Deus pela sua vida, eu louvo, é tanto louvor. Eu falei: será que isso liberta? É muita coisa junta. E o apóstolo Paulo diz: olha, eu lembro de vocês sempre em minhas orações, lembro de você, Timóteo. E aqui não era um casuísmo, não era apenas uma questão de linguagem, como às vezes nós pregadores, quando não nos falta assunto, nós ficamos lá, amém, amém, ficamos puxando o amém, que eu chamo sempre do jamelão da fé, né? O puxador de amém. Então nós perdemos assunto e começamos agora a inventar termos que não dizem nada, porque na realidade são termos que nós já nem pensamos naquilo. É um teologuês ou evangeliquez, é uma linguagem evangélica, é uma benção, foi uma benção, foi uma benção, foi uma benção, e tudo é uma benção e nada é uma benção, e eu não sei bem mais o que é isso. Mas o apóstolo Paulo não, ele diante de Deus, ele orava, ele não está aqui usando a oração como uma questão social. Olha, eu vou orar por você. Ele, de fato, eu sempre lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Quando ele escreve a Filemon: dou graça a meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos. Observem que esta oração era acompanhada de um conhecimento da igreja, dos seus irmãos. Ele não orava ao léu, ele lembrava: eu lembro de ti, lembro do teu amor, lembro das tuas dificuldades, das tentações, das provações. Ou seja, Paulo procurava estar consciente das necessidades daqueles irmãos, e aqui ele nos ensina então a orar de forma intercessória. O Senhor Jesus Cristo se constituía para Paulo em seu modelo e se constitui para nós também. Quando nós oramos pela igreja, nós estamos fazendo como Jesus Cristo fez. O Senhor intercedeu pela igreja, o Senhor intercedeu por nós e intercede até hoje por nós. E quando nós intercedemos pelos nossos irmãos, nós estamos aprendendo com o modelo de Jesus Cristo. E ao mesmo tempo, nós intercedemos baseados, fundamentados, amparados na obra de Cristo. Porque a nossa intercessão não é intercessão de tadinho, não, ele não fez isso. Eu observava outro dia com meu filho, e eu falava do meu neto: olha, ele está muito falando, está falando demais. Ah, tadinho. Tadinho não, ele fala demais mesmo, controle. Ou seja, não tem um tadinho. Ou seja, o fato acontece. Quando nós intercedemos pelos nossos irmãos, não, ele não quis pecar, ele pecou por um acaso, foi a circunstância do seu ego. Não, ele pecou. Mas quando nós intercedemos amparados na obra de Cristo. O sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Quando nós confessamos a Deus, sabemos que Deus nos perdoa. Ou seja, a intercessão não é uma amenização do pecado, revela o nosso amor para com o nosso irmão e a confiança
na obra de Jesus Cristo, apesar da gravidade do pecado. Senhor, transforma, cura, restaura. Nós confiamos em Jesus Cristo. Esta é, me parece, a perspectiva bíblica. Então, nós estamos fundamentados na obra de Jesus Cristo. A prática da intercessão, então, revela a nossa irmandade em Cristo Jesus, revela o nosso amor fraternal. E nesta prática, nós revelamos também a nossa sensibilidade espiritual. É difícil para nós, eu insisto neste ponto, perceber com atenção os nossos irmãos, não para denegri-los, mas para ver que talvez ele esteja com um problema, e eu estou realmente preocupado com ele, e posso conversar, e posso orar por ele. Orar, meus irmãos, envolve dividir as cargas. Quando nós intercedemos pelos nossos irmãos, nós estamos dividindo as cargas, amenizando o seu sofrimento e fortalecendo o seu coração. Paulo, no momento de grande dificuldade, ele tinha uma missão. O reverendo Donizete mencionou quando leu o texto de Romanos, que é justamente esse contexto. Paulo desejava ir à Espanha, não sabia se esta era a vontade de Deus, mas agora ele crê que se deparou com uma boa oportunidade de ir a Roma antes, e ele aguardava essa oportunidade, mas antes ele tem que passar pela Judéia, para levar a oferta para a igreja, que enfrentava grande dificuldade, não só os cristãos, mas a cidade. Ele tem que passar pela Judéia, levando a oferta da igreja da Macedônia e da Acaia, mas ele sabia que tinha muitos inimigos ali. Então, eu vou para a Judéia, eu saio vivo dali, mas eu quero ir a Roma, se Deus permitir, eu quero ir à Espanha. Então, sabe uma coisa? Eu vou escrever logo a carta aos Romanos. Se eu morrer antes, a carta já foi. E é assim que ele escreve a carta aos Romanos. E na carta aos Romanos, ele diz assim, ele pede aos irmãos, ele roga aos irmãos que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. Repare a expressão, luteis. Se ele fala de luta, é porque ele estava angustiado, ele tinha sérias dúvidas quanto a isso. Então ele pede à igreja, não, olha, ore quando vocês se lembrarem de mim aleatoriamente, antes de dormir, ou logo após acordar. Não, lutem comigo em oração. Então indica as dificuldades nas quais ele estava sendo colocado, que o levavam a suplicar ajuda nesta batalha. Ele entendia que era uma batalha, e pede à igreja para que batalhe com ele nesta luta de oração em prol do Evangelho. Meus irmãos, aprendemos então que todos carecemos de oração. Não há ninguém neste mundo que não necessite de oração dos seus irmãos. Todos carecemos disso, e isso nos aproxima de Jesus Cristo, isso unifica ainda mais a igreja e propicia um crescimento espiritual, propicia a nós uma maturidade, porque é muito difícil para nós escapar do nosso centro, nós como centro de todas as coisas e dos problemas, que tendemos a entender que o nosso problema é o mais grave, e por mais que seja, o espírito cristão nos leva também a orar uns pelos outros. Então aqui nós vemos em Paulo uma teologia saudável, e um senso de ação de graças, mas ao mesmo tempo um senso de intercessão pela igreja. Que nós pratiquemos isto, que nós oremos uns pelos outros, reconhecendo o quanto dependemos da oração uns dos outros, e que assim estamos seguindo o modelo do próprio Senhor Jesus Cristo, que intercede ainda hoje por nós, apresentando a sua obra como suficiente para a remissão de nossos pecados. Que Deus nos abençoe.